Não sei se vocês viram, eu coloquei no grupo do WhatsApp. Quem não tiver no grupo, inclusive, entre no grupo da disciplina. É importante sempre estar nos grupos das disciplinas, porque é lá que vai ter a troca de mensagens sobre a disciplina, que eu vou colocar o conteúdo, que eu vou colocar os exercícios. No final da aula, na verdade, eu vou falar que vou passar alguns exercícios, e aí ao longo da semana vocês podem ir realizando, e no sábado que vem a gente troca uma ideia sobre ele. Então é importante todo mundo estar no grupo, que é pra gente, né, ter uma interação, para vocês tirarem as dúvidas, que é lá que é onde tem o nosso canal de comunicação. Eu coloquei lá uma aula do coordenador da geografia, que é o professor Ronaldo Pimenta, que é uma aula que está no YouTube, no canal do CEDERJ. A gente, para quem chegou agora, eu vi que tem umas pessoas, o Bruno mesmo já falou que chegou essa semana, e tem um canal, né, do YouTube do CEDERJ, do pré-vestibular, e lá está sendo disponibilizado algumas aulas. E é importante também ter esse intercâmbio sempre entre assistir as aulas que estão no canal do YouTube, que estão lá gravadas, você pode assistir a qualquer momento, e também estar aqui no sábado, né? Nem todo mundo vai conseguir estar presente, mas é sempre importante. Quem conseguiu assistir, coloca aí sim no chat, diz se conseguiu assistir, porque eu já tenho pelo menos uma base para saber de onde eu parto, né? Para a aula de hoje. Eu quero começar a trabalhar hoje na aula que a gente vai estar aqui hoje, trabalhar o conceito de cartografia. Muita gente, na semana passada eu perguntei no grupo, tive uma troca lá no grupo, perguntando quais eram as dúvidas, aquelas coisas que da geografia que pega mais para a galera, o que tem mais dificuldade. E o campeão de dúvidas, o assunto campeão de dúvidas era cartografia, era um assunto de interpretação de mapas, e é um assunto que é muito importante a gente saber, porque 100% das provas vai ter alguma coisa que, mesmo que mínima, que vai tratar de cartografia. E é sempre um pouco, às vezes, delicado, ainda mais para, às vezes, algumas pessoas já saíram do colégio há muito tempo e podem nem ter visto isso na escola. Então eu entendo a dificuldade, mas é um assunto que vamos tentar destrinchar aí. Eu vi que uma galera conseguiu assistir, outra não. Quem não conseguiu assistir pode ficar sossegado. A gente vai fazer o esforço máximo para quem não conseguiu assistir também ter uma troca. O professor Ronaldo, ele começa o vídeo colocando sobre projeções cartográficas e tudo mais. Eu preparei uns slides, eu vou tentar apresentar aqui, tomara que dê tudo certo. E aí vocês me digam se estão conseguindo assistir numa boa. Tá aparecendo legal para todo mundo? Tá ótimo. Tá sim. Muito bom, então. Tá sim. Perfeito. Quem entrou aí depois, segue aí colocando o nome no chat, que essa vai ser a forma de fazer a presença, tá bom? Que agora eu tô numa tela que eu não tô conseguindo mais enxergar o que vocês estão falando no chat. Vou tentar ficar trocando de tela sempre, mas às vezes não vai ser possível. Como eu falei, a gente vai tratar de cartografia. Cartografia é uma ciência que está profundamente ligada com a geografia. A gente até nem sabe o que nasceu primeiro, a cartografia ou a geografia, mas a cartografia, ela, em linhas gerais, nada mais é do que um esforço de tentar transformar a interpretação do globo terrestre num papel. Né? Eu coloquei até uma imagenzinha aqui. Se alguém estiver vendo no celular, talvez fique pequena. Quem estiver no computador vai conseguir enxergar de uma forma melhor. Mas eu coloquei uma imagenzinha de um mapa antigo, que são tipos de projeções antigas, né? E era um mapa que era feito à mão. E se você for ver um mapa atualmente, você consegue ver como que os caras conseguiam fazer sem ter nenhuma noção espacial, né? Uma vista que a gente tem hoje do espaço, conseguiam interpretar e enxergar o mundo de uma maneira quase perfeita, né? E aí eu até coloquei escrito:
A cartografia ela é uma técnica que busca representar graficamente, ou seja, no papel, a superfície da Terra num plano. Plano também ali, no caso, é, num, no papel ou material, né? Falo papel para simplificar. E ela é uma técnica que ela foi sendo aprimorada com a evolução das técnicas, dos métodos, né? Como eu falei, esse mapa antigo aí é um tipo de técnica. Os caras navegavam pelo mundo e conseguiam, só com a interpretação do olhar e das bússolas, fazer um mapa assim. E aí, como a gente teve um avanço da técnica, das tecnologias, a gente agora consegue lançar foguetes para o espaço e consegue ter uma visão perfeita, né, do que é o globo terrestre. Então ela é uma forma de compreensão do homem sobre o mundo, né? A cartografia, ela, em linhas gerais, significa isso. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisem, tá bom? Vou avançar. E aí vamos lá. O que a cartografia ela tenta representar? Deixa eu só aprovar que tem mais gente entrando. A cartografia, ela tá nada mais, nada menos tentando representar a Terra, como eu falei antes. E a Terra, ela não é um planeta, ela não é plana, como algumas pessoas tentam falar hoje em dia. Parece quase uma piada, mas a gente sempre tenta reforçar isso hoje em dia. Mas ela é um geóide, né, uma circunferência, e ela é levemente achatada nos polos. E ela tem o seu eixo de rotação inclinado um pouquinho, né? E esses fatores que diferenciam as zonas climáticas, né, em razão da incidência dos raios solares. Eu coloquei até uma imagem aqui que mostra o quanto a Terra está inclinada em relação ao Sol, né? Tá bem pequenininho, mas a gente aqui no Brasil, por exemplo, tem uma noção de que por estar mais próximo à linha do Equador e a linha do Equador está inclinada de uma posição que favorece a incidência de raios solares, torna essas áreas mais quentes, né? Tecnicamente, está mais próximo ao Sol. E aí, no outro lado, eu coloquei também uma outra imagem que mostra isso de uma forma mais precisa. Quais são as áreas quentes, temperadas e os polos que costumam ser mais frios porque tem menor incidência de raios solares. E aí, coloquei até uma projeçãozinha aqui, não sei se para vocês está se movendo. Me digam se está se movendo. Eu tentei colocar uma projeção interativa do globo terrestre. Sim. Tá se mexendo? Sim, Bom, se move. então deu certo. Sim. Deu certo então. A Terra ela faz dois movimentos, né? Isso daí é aquele basicão que a gente aprende lá no iniciozinho da escola, lá com a tia Teteca, né? Que vou tentar relembrar para vocês, que é importante para entender a cartografia. É sempre importante saber disso. A gente está tentando representar isso aí, ó. A gente não pode esquecer que a Terra está girando em torno de si mesma. Esse giro em torno de si mesmo se chama rotação. E o giro que ela faz em torno do Sol a gente chama de translação, né? E como eu tinha dito antes, a Terra está um pouquinho inclinada, né? E essa inclinação da Terra é o que faz, junto, claro, com o movimento de translação, faz a gente ter as estações do ano. Tá dando para entender? Espero que eu não esteja indo rápido demais. Se tiverem alguma dúvida, falam assim, professor, tô com dúvida, que aí eu paro de falar e aí vocês podem ligar o microfone. Professor, Pode falar. como é que ela consegue fazer duas coisas? Porque ela roda em torno de si mesmo e roda em torno do Sol ao mesmo tempo. Como é isso? Uma pergunta interessante. Quando o universo se formou, aí a gente está indo lá atrás. Vamos lá bem lá no início do sistema solar. Os planetas do nosso sistema, eles foram estão se distanciando um pouco do Sol, se distanciaram e se estabilizaram. E a Terra estava girando. E quando a partir
da grande explosão do Big Bang e aconteceu isso. Ficou perfilado dessa forma. E não é uma pergunta especificamente geográfica, isso é quase astronomia, mas em linhas gerais eu estou tentando explicar de uma forma bem simples que a partir disso a Terra ela começou a girar em torno de si mesma, por isso que é um giro até mais rápido, né? E tem um giro que é bem mais lento, porque apesar de parecer que está pertinho do Sol, a gente está bem distante do Sol. Esse giro bem lento de todos os planetas, na verdade. Todos os planetas do sistema solar estão girando em torno do Sol. Quanto mais próximo do Sol, os planetas giram mais rápido. Plutão, que está lá no final do sistema solar, ele gira bem lentamente. Um giro em torno do Sol para Plutão leva anos, assim, muito mais do que a Terra. A Terra leva, como vocês sabem, 365 dias e uns quebrados para girar em torno do Sol. Deu para entender? Eu acho que simplificadamente é isso. Espero que tenha dado para Sim, entender, sim. porque eu Deu sim, deu não, sim. não sou, Ô, Samir, não sou tira só mais especialista em uma dúvida astronomia. para mim. Fale. É referente à rotação e à translação dele, da Terra em si, em volta do Sol, porque foi confirmado que isso a Terra está inclinada perante ao Sol. Isso até hoje eu não entendo. Por que foi confirmado? Como que foi confirmado que a Terra é inclinada perante a rotação e a translação referente ao Sol? Bom, eu acho que isso daí de fato é uma pergunta que eu não. Como foi confirmado, eu não sei. Mas foi constatado que alguns pontos da Terra, e eu vou até mostrar algumas imagens depois, estão mais próximos do Sol do que outras partes da Terra. As partes que estão no Equador, vamos dizer, no meio da Terra, estão mais próximas ao Sol. E os polos, inclusive que estão mais achatados, estão mais distantes do Sol. Como eu tinha dito, a Terra é um globo e, querendo ou não, a gente tem que pensar, vamos pensar pelo menos, dar um exemplo, sei lá, de uma bola de futebol. Se vocês fizerem um exercício agora, ou uma laranja, qualquer exemplo desses mais bobos que a gente possa tentar dar agora. Aproximem ela, sei lá, de uma lâmpada. Vocês vão perceber que algumas partes vão ficar mais próximas, outras partes vão ficar mais distantes. Se a gente tentar pegar, por exemplo, um maçarico e ver qual parte vai esquentar primeiro, aí a gente vai notar que a parte mais ao centro da bola está mais próxima ao Sol. E foi dessa forma que se constatou que os trópicos centrais da Terra, né, a linha do Equador, está inclinado. Espero que tenha dado para compreender. Mas também foi uma pergunta bem interessante e difícil. Sim, compreendi sim. Compreendeu? Se tiverem mais dúvidas, se tiver com vergonha de falar também, podem colocar no chat ou anotar e me manda no inbox do WhatsApp que eu tento ir respondendo também. Tá bom, pessoal? Vou avançar aqui. Quem viu o vídeo lá do professor Ronaldo deve ter visto que ele falou de projeções cartográficas, né? E o que são essas projeções cartográficas? A projeção cartográfica é um esforço de tentar representar o globo terrestre numa forma que fique retilínea, né? Porque tentem fazer o esforço, por exemplo, um dia, tiverem de bobeira em casa, tiver uma laranja, descascar a laranja, pegar a casca e tentar colocar ela assim retinha. Vocês vão perceber que ela vai ficar bem disforme, ela não vai ficar retinha. A não ser que vocês cortem e aparem. Mas pensem assim, se essa laranja realmente fosse o globo terrestre. Você não pode simplesmente cortar uma parte do globo terrestre e jogar fora, descartar. Então, as projeções cartográficas elas tentam colocar no papel, representar o globo terrestre de uma forma que dê para ver o globo inteiro, ou uma parte do globo, e que seja o mais fiel possível a o que é o globo terrestre de fato. Mas aí, antes de tudo, eu queria até falar, não existe uma projeção cartográfica que não vá que vai ser realmente precisa. Todas as projeções cartográficas vão
ter alguma vai ficar um pouco disforme em alguma projeção, vai ficar disforme de alguma forma, porque é o que eu disse. A única projeção cartográfica perfeita é um globo, assim. Se vocês verem um globo, sei lá, do Google Maps, que representa o globo terrestre daquela forma. Se vocês já viram um globo mesmo, aquele redondinho assim, geralmente quando mostram em filmes, eu sempre quis ter um, nunca tive, mas em algumas escolas vocês conseguem achar esses globos, mas no geral é até bem caro, né? Mas aquela ali é a mais precisa, porque ela segue a curvatura da Terra, é redonda. Mas se você tenta expor dessa forma, plana, você vê que fica disforme. Então a projeção cartográfica, para quem quiser anotar, ela é isso, ela é o esforço de representar, né, a superfície terrestre num plano, né? Ela é uma uma técnica, né, como eu tinha dito antes, são técnicas de transformar um globo num mapa, né? Isso é uma projeção. E aqui eu até coloquei 3 exemplos. Tem a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Podem parecer nomes difíceis, mas eu vou tentar explicar rapidinho. O que é a cilíndrica? Vocês estão vendo ali o globo terrestre, né? Acho que dá para ver o cursor do meu mouse aqui, espero que esteja dando. E é como se você enrolasse um papel em volta de uma bola e depois vocês pintem o mapa, enrolam um pedaço de papel e depois abre o pedaço de papel. Isso, simplificadamente, é basicamente isso que é uma projeção cartográfica cilíndrica, né? É uma das mais utilizadas. É um tipo de projeção mais utilizada. Tem a cônica, né, que você pega, é como se você pegue uma bolinha de futebol, abre um conezinho em cima e tira uma foto, né, uma fotografia daquilo ali. Essa é uma projeção cônica. Ela é mais usada quando você quer projeções dos polos, que ela fica mais precisa para os polos. Para a gente, por exemplo, que está aqui no Brasil, que não está no polo, que está na linha do Equador, que está no centro da Terra, essa é uma projeção pouco utilizada. E a outra que eu coloquei é menos utilizada ainda, que é a azimutal, que ela é muito boa para os polos e muito imprecisa para o centro da Terra. Deu para entender? Espero que esteja numa velocidade que vocês consigam entender e anotando. Professor, Diga. aqui quem fala é o Renan. Tem uma espécie de cartografia do mapa do mundo que eu sempre achei ela muito curiosa e eu não entendo muito bem por que ela foi feita assim. Fica meio difícil de eu explicar em palavras, seria mais fácil vendo, né? Eu até abri aqui na pesquisa do Google Imagens para poder dar uma olhada melhor. Mas ela, como eu posso explicar? É como se fosse um M, sabe? Ela tem várias pontas. Não sei se dá para entender. Eu Sim, poderia sim. até passar uma imagem no grupo. Achei aqui. Mas por que. Qual é a lógica desse mapa? Eu vou tentar. Eu acho que essa daqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar. A imagem que eu coloquei no início não é exatamente igual a que você está falando, mas ela não chega a ser um N, né? Mas são duas bolas. Vocês viram que ele separa o mundo em duas bolas diferentes. Essa projeção que você está falando, estou imaginando qual seja, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas Ó, eu botei uma imagem lá no grupo de geografia. lá no WhatsApp, Isso. vamos tentar olhar aqui. Eu sei sim qual é essa. Essa projeção, ela, como eu disse, as projeções elas sempre acabam distorcendo, né, uma parte do globo. Essa projeção, pela Terra ser um geóide, depois eu tento explicar o que é um geóide, ela tenta corrigir essa imperfeição. Por isso que ela é até meio achatada, ela não é completamente redondinha, né? Ela tenta seguir de fato o formato da Terra. Mas fica essa coisa aí meio exótica, vamos dizer assim. Não fica uma coisa tão esteticamente agradável, mas ela é feita mais para tentar reproduzir o tamanho dos continentes
de uma forma mais fiel à realidade, né? Mas interessante. Essa imagem aí tá aparecendo até o exemplo que você falou Entendi, referente da obrigado. laranja. Não entendi, Bruno. Fala de novo. Essa imagem aí desse globo que o Renan colocou agora, Sim, parece até o exemplo que você falou referente da pessoa tentar cortar a laranja e tentar recolocar novamente no globo. sim, sim. Fica bem parecido mesmo. Vai ficar bem imprecisa, né? Mas vamos lá. Eu trouxe outros tipos de projeções aqui. Não tem essa daí que o Renan trouxe, mas são projeções até das mais utilizadas hoje em dia. Eu coloquei essa primeira. Professor, licença, Oi, pode voltar nesse último slide aí das próximo. projeções? Isso, Isso. Não tem uma projeção do ponto de vista da Antártida, não? Porque que tem essa Tem. cilíndrica que tem. Aí tem um nome próprio, né? Não, essa azimutal, ela pode servir tanto para o Polo Norte, tanto para o Polo Sul. Ah, sim. Ela tá, nesse exemplo aí, ela tá dando do Polo Norte, né? Mas Entendi. ela pode ser feita do ponto de vista da Antártida. Serve tanto para uma, tanto para o outro. A ONU, inclusive, né, a Organização das Nações Unidas, o logotipo da ONU, depois vocês podem procurar, é essa projeção azimutal dessa forma. Um mundo dessa forma, assim, redondinho. Tem esse ponto de Mas, vista. ô Samir, por que que eles não ensinam dessa melhor forma que você falou que essa azimutal é a melhor projeção, né, do globo terrestre, né, no caso? Não, a azimutal ela é a melhor projeção para se você quiser observar os polos. A cilíndrica é a melhor, né? Isso. A cilíndrica é porque o melhor ou o pior depende do que você quer. A cilíndrica, pra gente que está na linha do Equador, ela acaba sendo a mais precisa. Apesar ainda, como eu vou mostrar A depois, de cilíndrica é ter a mais comum também. a cilíndrica é a mais comum para a gente no hemisfério sul, na linha do Equador. Eu vou até passar o slide aqui para vocês verem tipos de projeções que são cilíndricas. Essas eu coloquei aqui na ponta esquerda, na parte superior, uma projeção cartográfica antiga. E para vocês darem uma olhada de como que é uma coisa genial, né? Você, sem nenhuma visão do espaço, conseguir desenhar um mundo dessa forma. Óbvio que não está perfeito, mas é uma projeção incrível. Feita assim, só com a inteligência humana mesmo. Abaixo dela eu coloquei essa daqui, que se chama a projeção de Mercator, que é um tipo de projeção cilíndrica. Mas lembra o que eu falei? Que todos os tipos de projeções vão ficar disformes em algum ponto da Terra. Nesse tipo de projeção de Mercator, reparem o tamanho dos continentes. Toda a parte de cima da projeção, ela acabou esticando. Porque é como se você estivesse esticando o globo terrestre para tentar representar num plano. E ela é propositalmente feita para esticar o hemisfério norte. Eu não sei se vocês conhecem a Groenlândia. A Groenlândia é uma ilha que fica... O cursor do meu mouse aparece para vocês? Não, né? Aparece sim. Aparece? Sim. Essa ilha aqui que eu tô passando em cima aqui, essa é a Groenlândia. É uma ilha que fica ali próximo ao Canadá, lá na América do Norte. Nessa projeção, ela fica quase do tamanho da América do Sul inteira, né? Ela é muito disforme, ela aumenta muito tudo que está no hemisfério norte e diminui tudo que está no hemisfério sul. E é óbvio que é uma projeção feita para ser dessa forma. Tem seu valor. E aqui já do lado, na ponta direita, na parte de cima, eu coloquei outra projeção, que é a projeção de Petri. Essa aqui ela é completamente o inverso da projeção de Mercator, que é a anterior. Ela estica a parte do hemisfério sul e
diminui a parte do hemisfério norte. Se vocês verem a Rússia é isso aqui que eu estou passando aqui o mouse em cima. A Rússia é o maior país do mundo. E aqui ela ficou de um tamanho, tipo, ridículo, pequeno, bem pequeno. A Groenlândia, por exemplo, que aqui nessa projeção de mercado estava enorme, olha o tamanhozinho que ela ficou aqui. Bem pequena. Já nessa projeção de baixo aqui, na parte de baixo à direita, ela é uma projeção, como ele deixou, ela é um tipo de projeção que tenta consertar um pouco das duas projeções anteriores, né? Tanto de Mercator, tanto de Peters. Para não deixar tão disforme nenhum dos hemisférios. Ela é mais fiel a Mercator, mas ainda assim tenta ser um pouco mais fiel à realidade, porque ele faz até essa circunferência nos extremos para tentar corrigir um pouco dessas imperfeições, né? Então, nessa aqui fica um pouco mais fiel à realidade, assim. E aquilo que eu falei da Groenlândia, olha só a realidade de como é Groenlândia e Brasil. Naquele mapa, eu vou até voltar para vocês darem uma olhada. Olha a projeção de Mercator aqui. Olha o tamanho da Groenlândia, como aparece. E olha aqui onde eu estou passando o mouse é o Brasil. Olha o tamanho, a discrepância. A Groenlândia parece enorme aqui. E ela é enorme, mas não do tamanho que está. Se a gente passa para cá, a gente tem um tamanho real do que é a Groenlândia comparada, por exemplo, ao Brasil. Ali na projeção de Mercator, ela parece do tamanho da América do Sul inteira. Mas se a gente vem para a realidade, a gente vê que a Groenlândia ela tem 1/4 do tamanho do Brasil, né? O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, né? E a Groenlândia ela vai ter 2 milhões de quilômetros quadrados, né? É bem menor do que o Brasil. É uma projeção que, como eu falei, estica o hemisfério norte. É uma projeção conforme, que é a projeção de Mercator, e achata, né? Diminui o tamanho do hemisfério sul. Deu para pegar? Sim. Show. Vou avançar então. É bem importante vocês terem noção disso, que agora eu já vou tentar avançar mesmo no tema, né? O professor Ronaldo lá no vídeo, ele parou nesse ponto, né? Então quem viu o vídeo entendeu um pouco até desse ponto. Lá no vídeo ele dá uns exemplos de por que é importante, né, a cartografia, né? A cartografia serve para isso, a gente se localizar no globo terrestre. Quando a gente está vendo lá, né, a previsão do tempo e a moça lá, ou o moço, aponta os estados tal do Brasil e mostra onde vai chover, onde não vai chover. Se a gente não tem noção de onde fica, por exemplo, o Rio de Janeiro, se a gente só tiver vendo a TV assim, num restaurante e não tiver conseguindo escutar, a gente não vai saber se vai chover ou não no Rio, né? Sei lá. Mas serve para além de, óbvio que isso eu estou dando um exemplo bem banal, trivial, mas são exemplos de como que é importante a gente saber se localizar no globo, saber a localização dos países, entender como nasceu a cartografia, né? Como ela é aplicada até os dias de hoje, né? Tem total relação com aquilo que eu falei do avanço das técnicas. A ciência cartográfica ela avança bastante. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de tipos de projeções e mapas e representações gráficas. Professor, Diga. professor, boa tarde. Quando você fala de cartografia, você quer falar também de mais ou menos rotas de vento, tipo norte, sul, leste, oeste? Também. Eu vou chegar. Se der tempo, eu ainda chego nisso hoje. Não sei se vai dar, mas aí qualquer coisa a gente termina na semana que vem. Na verdade, daqui a Porque, tipo 15 assim, dias. quando tá estudando geografia, ouvi dizer que a Europa se colocou como rosa de vento, entendeu? Dali da Europa, mais ou menos, que é para cima da Europa é norte e para baixo seria o sul, né? Porque a América do Norte não é América do Norte, parece América Oeste. Oeste? É, América Oeste. Assim, muito bom você tá trazendo. Eu vou até voltar para o mapa aqui anterior. Aproveitar o gancho que o Matheus trouxe
Se ficar muito difícil, porque isso é uma parada que tem que ter um nível de abstração. É interessante o que você está colocando, mas se ficar confuso, vocês me avisem. No espaço não existe cima, embaixo, norte e sul. Esses conceitos foi a gente, o homem, que inventou. Então, como o Matheus colocou, sim, a Europa se colocou no centro. A Europa, os europeus se colocaram no centro do mundo, se colocaram acima do mundo, inclusive. Se a gente quisesse, eu poderia ter trago, talvez semana que vem, daqui a 2 semanas, eu trago um mapa que mostre outros tipos de projeção que são colocados e criadas hoje em dia. Que trazem um mundo até, como eu posso dizer, de cabeça para baixo, entre aspas, porque como eu falei, não existe cima, embaixo, norte e sul no espaço. Esse tipo, essas coisas são conceitos criados pelo homem, né? Então, sim, os europeus se colocaram em cima, se colocaram no centro, inclusive. Se vocês for ver essa projeção aqui de Mercator, onde está o centro do mapa? É a Europa, aqui onde eu estou passando o mouse. Nessa projeção aqui também. Apesar da África estar bem grandona na zona aqui, a parte de cima, no centro, é a Europa. Mas isso tem total sim relação com o que você falou da Rosa dos Ventos. Muito, muito, muito interessante o seu comentário. Eu vou tentar trazer algum material para isso, material auxiliar, né? E para que vocês deem uma lida para a semana que vem, se vocês quiserem, tiverem interesse. Vou estar sempre tentando trazer coisas além do que eu estou passando aqui. Voltar aqui e chegamos no que são as coordenadas geográficas. E isso aí é o caminho de início para isso que o Matheus colocou. É Matheus, né? Isso, Matheus Reis. Bom, eu vou ler o que eu mesmo coloquei. As coordenadas geográficas, como eu disse antes, tudo que tá envolvido aqui são criações do homem, né? E o que são as coordenadas geográficas? Para facilitar a localização, para facilitar a navegação, né, a forma de se localizar na Terra, se criou as coordenadas geográficas, né? Um desejo de localizar num ponto específico da superfície terrestre. Porque você imagina, né? A dificuldade que era antigamente, na verdade, se localizar somente assim com as bússolas, né, nas grandes navegações, até antes disso mesmo, né, na ida para o oeste, né, para buscar as especiarias na China, lá no Império Romano, já existiam tipos de mapas dessa época, mas eram mapas que tinham algum nível de coordenada geográfica, mas não era muito precisa. Eram baseadas às vezes em características do local mesmo, assim. Então, tem um monte específico lá, um morro. Aí vai estar descrito lá aquele morro. As coordenadas geográficas elas vieram para deixar um padrão, para padronizar os tipos de mapa que existem. Então, o homem ele desenvolveu linhas imaginárias. Lembrem lá das projeções, fiquem sempre com um mapinha na cabeça. Quando eu estiver falando de linhas imaginárias, eu vou estar falando, vou até voltar aqui, dessas linhas aqui, ó. Tá vendo aqui a projeção de Mercator? Essas linhas ali, azuis, são as coordenadas geográficas. Elas foram criadas pelo homem para facilitar. Separa a Terra em quadrantes. Vocês veem que tem linhas tanto na vertical, tanto na horizontal. É importante vocês saberem a diferença das linhas verticais para horizontais. Vou voltar para o texto aqui para quem quiser copiar. Então temos um ponto. Aí quando a gente tem essa criação, né, das linhas, temos um ponto X e um ponto Y. Não vou entrar nesses meandros matemáticos agora, mas até porque eu não domino a área, mas é importante também ter noções de matemática para entender de coordenadas geográficas. É uma coisa bem básica, não se assusta. E aí, quando cruzam um ponto que está na vertical e um ponto horizontal, a gente tem ali onde a gente pode querer chegar, né? Um ponto, um cruzamento das coordenadas de x com y. Aí, abaixo disso, vamos lá. O que são aquelas linhas horizontais? São os paralelos, né? E elas dão a coordenada de latitude. E
a latitude, quando a gente dividiu o mundo ali naquela forma, vou voltar lá de novo. Peguem esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui do mapa de Robinson, da projeção de Robinson. Quando a gente dividiu o mundo ali, teve uma linha que foi literalmente isso, passou uma régua no meio do planeta, vamos dizer assim. E essa régua no meio do planeta se chamou de linha do Equador, né? Porque foi pensada a partir do país mesmo, do Equador, lá, que se estipulou que ali seria o meio do planeta. E é baseado mesmo em estatística mesmo, né? Se você ultrapassar uma parte da linha do Equador, quem for curioso, depois procura na internet diferenças de como, por exemplo, coisa básica. Só uma curiosidade. Vocês nunca devem ter reparado nisso, mas quando você dá descarga, a água ela desce de uma forma na descarga, né? Aqui no hemisfério sul ela vai descer, se não me engano, de forma horária. Lá no hemisfério norte, a água da descarga desce em sentido anti-horário. Eu posso estar falando invertido, né? Depois vocês procurem fazer esse exemplo em casa e procurem vídeo na internet. Tem gente que mostra como que você dando descarga de um lado do hemisfério, na parte de baixo do hemisfério sul, a água desce de uma forma e no hemisfério norte ela desce de outra. Professor, é a partir dessa linha que as estações do ano mudam, né? De norte e sul. Eu acredito que seja por isso. Porque aqui no Brasil a gente tem duas estações para. Tipo, a Amazônia, ela tá passando agora pelo verão, enquanto a gente está no inverno. Eu acredito nisso. É o verão amazônico. Isso. Como o Amazonas está bem no meio da linha do Equador, né? Lá as estações do ano têm relação com isso que você está falando, tem relação com a divisão entre norte e sul, né? Que está acima da linha do Equador. Tá num clima, se a gente for ver lá na Europa, tá ficando mais quente agora, e a gente aqui tá esfriando, né? O inverno vai começar daqui a 3 dias, né? 21, 22. Não sei exatamente. Mas 21, que é meu aniversário, por isso que eu sei. Então já vou te dar o parabéns aí adiantado. Muito bom saber. E sim, mas a característica local também da Amazônia interfere, né? A Amazônia tem uma grande floresta que também interfere no clima. O clima amazônico, mas isso também se relaciona com as características físicas, com as características... Se tiver uma grande cadeia de montanhas, por exemplo, lá nos Andes. Quem não conhece os Andes, fica na parte mais ocidental, né, daqui da América do Sul, lá no Peru, no Chile, na Argentina, tem uma grande cadeia de montanhas. Quem mora lá, na Bolívia, tem um clima completamente diferente, mesmo estando no hemisfério sul. Enquanto a gente aqui, janeirão, calor, Rio de Janeiro, pode estar num clima super quente, mesmo estando aqui no clima tropical e tudo mais, lá pode estar até na mesma latitude. Pode estar na mesma latitude do Rio de Janeiro. Mas por estar nos Andes, né, isso tudo interfere. Você está num ponto alto do morro. Quanto mais para cima, mais frio fica. Isso também são coisas que eu vou falar ao longo do ano, gente. Muito bom que vocês estejam trazendo. E eu já estou até adiantando alguns pontos, mas é interessante tudo isso que vocês estão falando. Mas sim, tem a ver com a latitude e a longitude. Vamos voltar lá no textinho das coordenadas geográficas. E as linhas verticais do mapinha lá que eu mostrei antes são os meridianos, né? Elas são coordenadas de longitude. Vou pedir uma coisa para vocês gravarem mesmo. Latitude é a linha que está na horizontal. Lembrem sempre, latitude. Quando vocês ouvirem a palavra latitude, vocês têm que lembrar que é a linha que está na horizontal, a linha que está deitada no mapa. Aí vocês lembrem sempre, a linha do Equador, linha do Equador. A linha do Equador é o ponto zero da latitude.
É o ponto central, é o meio do mundo. Lembrem sempre disso. Latitude, a linha deitada, horizontal. Longitude é a linha em pé, na vertical. São os meridianos. E a partir. E aí quem criou as coordenadas geográficas lá, estabeleceu como padrão, criou. E aí isso aí tem a ver com o que o Matheus falou antes. Os europeus se colocaram como centro. E aí novamente fizeram isso. O meridiano de Greenwich, o que é o meridiano de Greenwich? É a referência de centro do mundo na parte vertical, né? Tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich é o ocidente, é o hemisfério ocidental, e tudo que está a leste, na verdade, do meridiano de Greenwich é o hemisfério oriental. Vocês devem escutar muito na TV, ouvir falar Oriente, Ocidente. Isso aí está muito envolvido também, quando a gente vai estudar geopolítica. O que é o Oriente? A gente pensa na China, Japão, oriental. É mais tentem pegar esses macetinhos, assim, Oriente, tudo que está pro leste. Ocidente é aqui onde está o Brasil, tal, uma parte da Europa, tá? A oeste. Então lembrem sempre, o meridiano é a linha vertical, é a longitude. Longitude, linhas verticais. Latitude, linhas horizontais, assim como está a linha do Equador, deitada. Espero que tenha dado para entender. E gravem isso. Vou avançar um pouquinho na matéria. E acho que isso a gente já pode até encerrar com isso, senão vai ficar muita coisa para hoje. E aí, novamente, um pouquinho do que o Matheus tinha colocado antes. Você vê como vocês estão trazendo pontos interessantes para a aula. O Matheus até falou da Rosa dos Ventos. Tá aí a Rosa dos Ventos. Norte, Sul, Leste, Oeste. Eu trouxe uma imagem que está no padrão internacional. Ela está em inglês, mas não se preocupem, depois eu posso trazer uma que está em português. Melhor parte da matéria. Aqui dá até para entender um pouco melhor na imagem, ó. Esses dois globinhos que eu coloquei na parte de cima. Ó, novamente aqui, latitude. Tá vendo aqui a linha do Equador dividindo a Terra ao meio. E tá aqui, ó, o 0 graus. É o ponto zero. Tudo que tá acima vai subindo a latitude em grau positivo. Tudo que está abaixo também sobe o número, mas em número negativo. Vocês veem aqui, ó, menos 30, menos 60, menos 90. Não se preocupem com isso por enquanto. Isso daí é uma parte posterior da matéria. Mas só para vocês entenderem. Que quanto mais para cima sobe a latitude, até chegar em 90 graus. E tudo que está abaixo desce a latitude, mas também chega em menos 90 graus. Lembrem sempre, deitado, linha do Equador é latitude. Vertical, longitude. Novamente, aqui, ó, vou passar o mouse em cima aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro de Londres. Só para vocês saberem o que é. Que é lá nesse bairro que ficava o Observatório Geográfico de Londres. E foi lá que se criou esse padrão. Tentou se estabelecer esse padrão. Por isso que eles criaram esse nome. Colocaram esse nome. E passa exatamente no meio do observatório lá, inclusive. O meridiano de Greenwich. E tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich está no ocidente, novamente. Tudo que está a leste do meridiano de Greenwich está no oriente. E aí, novamente, o lance dos graus. A oeste diminui os graus, tudo que está à esquerda, né? Vamos ver. Oeste é sempre esquerda. Leste, sempre direita. Tudo que está a oeste diminui os graus, tudo que está a leste aumenta os graus. Não se prendam a isso, o lance dos graus agora. Só estou colocando para vocês terem uma ideia do que está escrito na imagem. O que eu quero que vocês gravem mesmo gravem o que é o meridiano de Greenwich, longitude, e gravem o que está escrito aqui da linha do Equador, que é a latitude. Latitude são as linhas, os paralelos, né? Eu estou só citando a linha do Equador, mas
Vejam que tem outras linhazinhas menores, né? Tá vendo aqui, ó? Tô passando o mouse por cima. Essas linhazinhas ganharam nomes também, né? Um famoso aqui que passa aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive, que é o Trópico de Capricórnio. Já devem ter ouvido falar. É uma das linhas. Tem vários. Cada linha dessa aqui é um trópico. Tá vendo? Mas também não se prendam a isso, é só a título de informação. Eu ia dizer curiosidade, mas isso é uma informação mesmo, de fato. E vamos lá. Para finalizar a matéria por hoje. Depois me digam o que vocês acharam, se tá bom a explicação, se pode melhorar, se vocês gostaram dos slides. Para definir as medidas, né, a gente estabeleceu pontos cardeais. O que são pontos cardeais? Quando a gente transformou o globo terrestre num mapa, lembra lá no início da aula? Colocou lá num papel plano, ficou disforme nas pontas, ou disforme na parte do sul. Tudo isso eu já falei. Aí depois a gente veio, para facilitar mais ainda, dividiu em linhas. Aí tem as linhas deitadas, que é a latitude, e tem as linhas em pé, que é a longitude. Para facilitar mais ainda, mas colocar mais coisas na cabeça de vocês. Novamente, pegando o ponto que o Matheus colocou. Tudo que está acima, chamamos de norte. Tudo que está abaixo, chamamos de sul. Tudo que está a leste. Lembra do Oriente? Leste. Aí eu estou falando norte e sul a partir do quê? Da linha do Equador. Acima da linha do Equador, norte. Abaixo da linha do Equador, sul. Vamos para o meridiano de Greenwich, que é a longitude. A leste da linha a leste da linha do meridiano de Greenwich, temos o leste, né, o oriente, na Rosa dos Ventos é o leste, e a esquerda, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Na Rosa dos Ventos a gente tem o oeste. Eu coloquei aqui em inglês, mas está entre parênteses em português, tá bom, gente? Desculpa aí ter colocado em inglês, mas depois eu corrijo o material e coloco em português. E eu coloquei em inglês porque essa é a nomenclatura oficial lá do Sistema Internacional de Medidas. Esse sistema internacional foi feito pela uma convenção de geógrafos do mundo todo que estabeleceu esses padrões. Porque imagina, se cada país resolve fazer o seu tipo de sistema, né? Sistema internacional. Cada país resolve dividir o mapa da sua forma. Então, se a gente fosse, sei lá, para os navegantes, ou pensa num piloto de avião, seria super difícil para ele, né, pilotar, tendo que trocar de sistema sempre, trocando de país. Professor, boa tarde. Diga. O senhor vai cobrar um pouco mais para frente sudoeste, sudeste ou desnecessário? Não é desnecessário, mas é interessante saber. Interessante saber que o sudoeste está entre o sul e o oeste. Entre o sul e o oeste, eu vou passar o mouse aqui, ó, na Rosa dos Ventos. Sudoeste seria essa parte aqui. Sudeste seria essa parte aqui. Nordeste seria essa parte aqui. E noroeste seria essa parte aqui. Mas é a título mais de informação. Não vou passar por isso. Eu posso colocar materiais suplementares, materiais extra. Eu não vou passar diretamente por isso. Boa tarde, professor. Opa, não estou conseguindo escutar direito. Boa tarde. Tá ouvindo agora? Agora sim, fala. Tem uma questão da UERJ que ela estava falando a respeito da... se eles adotassem o horário internacional, aí a pergunta vinha com quantos fusos horários eles tinham. Eu não entendi direito. O senhor pode explicar mais ou menos? Olha, Eles ficariam? Tava falando da China. Sim. Outro ponto interessante, inclusive esse é o ponto seguinte da matéria, que eu vou deixar para depois. Porque a gente já está aqui no limite do horário e eu não sei se já ficou muita coisa para vocês hoje.
Mas aqui eu só vou passar por isso aqui só para vocês terem uma ideia, então. Já que você perguntou dos fusos horários. Lembra que eu falei para vocês? Tá dando para ver legal a imagem aí onde vocês estão assistindo? Sim. Tá sim. Show. Lembra que eu falei aqui, ó, essa linhazinha do meio aqui é o meridiano de Greenwich. E aqui a gente só vai usar para o lance dos fusos horários, né? Eu vou só passar por alto porque você perguntou. Na semana que vem eu continuo. Daqui 2 semanas, na verdade. Os fusos horários eles só usam como relação as linhas em pé, né? A longitude. E tudo que tá, né? E na verdade cada país tem o seu horário mesmo, porque quando tá, né, escurecendo, tecnicamente tem que estar 18 horas, né? Quando tá amanhecendo tem que estar às 6 horas da manhã. Mas a sua pergunta é sobre a China. Reparem que essas linhazinhas aqui estão coloridas porque são fusos horários diferentes. No Brasil não existe só um tipo de horário. Tem o horário de Brasília, que é o da capital, que geralmente é o horário, digamos, oficial do país, mas o Brasil tem outros fusos horários. Se você for ver aqui, esse aqui é o Brasil onde eu estou passando. Tudo que está mais a oeste, lá no Amazonas, por exemplo, agora são 2h04. Então a gente está aqui 3h04. Lá no Acre é 1h04 da tarde ainda, porque o Acre tem outro fuso horário próprio. Lá em Fernando de Noronha, aqui não está aparecendo, mas tem uma bolinha aqui, Fernando de Noronha. Já são 4h04, que está mais no meio do oceano. E o Brasil estipulou um fuso horário próprio para Fernando de Noronha. E o que acontece na China? Muito interessante sua pergunta. A China estabeleceu somente um fuso horário para o país inteiro. Para padronizar o país. Então todo o país tem o horário de Pequim, que é a capital. Mas imagina só. Aqui onde está Pequim, onde eu estou passando no mouse, por exemplo, pode estar amanhecendo lá o dia, 6 da manhã. O sol, imaginem que o sol nasce por aqui, ó. Ele sempre nasce do leste. Depois ele vai para o oeste, se põe no oeste. Então aqui em Pequim vai estar amanhecendo 6 horas. Mas o cara que está aqui na última cidade da China, lá na fronteira, lá com o Cazaquistão, vai estar muito mais escuro, né? Então deveriam, sei lá, pegando quantos meridianos, quantas linhas paralelas temos aqui. Cada linha paralela dessa podia ser um fuso horário, mas a China resolveu adotar um fuso horário só, uma coisa deles. E é isso, quando o cara tá lá na fronteira com o Cazaquistão, vai estar tecnicamente amanhecendo 6 horas da manhã, pelo menos no relógio, mas se você olhar do lado de fora, tá num escuro de 3 da manhã, que é o horário que de fato é, né? Mas o fuso horário é uma coisa política, né? É uma coisa estipulada. O país pode mudar. Tanto que no Brasil, por exemplo, o Acre já teve o mesmo horário do Amazonas, depois resolveu voltar a ter o horário próprio do Acre, né? Porque eles não se adaptaram. Então, se eles adotassem o horário mundial, eles teriam 4 fusos horários, é isso? 4, 5, 6, quanto quiser ter. Você pode ver aqui, por exemplo, a Rússia. A Rússia é aqui onde eu estou passando o mouse. Essa aqui grandão. A Rússia tem, se não me engano, 11 fusos horários. Quantos fusos horários o país quiser ter. Entendeu? Ok. Pessoal, já estamos 3h07, a aula termina 3h10. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Se ficou com alguma dúvida, vocês podem procurar depois, me mandar lá no grupo. Mas por hoje é isso, assim. Depois me digam agora se acharam bom, se gostaram dos slides, se gostaram da aula. E é isso, assim. Até a próxima. Foi um prazer. Tá bom? Valeu, professor. Boa zona. Até a próxima. Obrigado. Quem não colocou o nome, coloca o nome no chat, que essa é a forma de presença, tá bom? Um abraço, pessoal.